Olá amigos da TV Estadão, bem-vindos aqui ao estúdio localizado na sede do Jornal Estado de São Paulo, aqui no bairro do Limão. Eu sou o Biratã Brasil e hoje eu tenho prazer, eu sempre falo isso, eu reconheço, mas hoje é de verdade, eu tenho o prazer de receber um colega que me dá uma honra de estar aqui visitando a gente, Laurentino Gomes. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Bira. O prazer é meu. Até porque ótimo. eu já trabalhei muito tempo nessa redação e é sempre uma coisa emocionante entrar aqui, né? Tem história aqui. Laurentino já adiantou se apresentando, jornalista, daqueles mais criteriosos, e foi justamente esse critério, essa busca pela perfeição, pelo texto mais claro possível, que ele iniciou uma carreira de sucesso. Então ele é jornalista, escritor, ele não gosta muito, mas tem gente que fala também historiador, lançando 3 livros, eu vou pegar aqui minha colinha para dar a data certa. Em 1808 ele lançou em 2006 um sucesso retumbante, daí já era uma trilogia prevista, 1822 veio 4 anos depois, em 2010, e 1889 fechando a trilogia em 2013. E agora, eu acho que um projeto até mais ambicioso pela amplitude do tema, o Laurentino está começando aqui a trilogia Escravidão, com o primeiro volume chegando agora, nos próximos dias, pela editora Globo Livros. Laurentino, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Podemos dizer que o Escravidão já começou a nascer num período, porque esses 3 livros, 1808 até 1889, a escravidão existia de fato aqui no Brasil, né? Então você já pensava em fazer esse projeto ou já veio realmente depois? Sim, logo que eu lancei o livro 1808, quando eu estava escrevendo ainda, eu já tinha o plano de fazer escravidão. O que é uma consequência natural. Você não consegue entender o Brasil de hoje, mas também o Brasil histórico, século XIX, a construção do Estado brasileiro, só numa relação Brasil-Portugal, os colonos e a metrópole. Só do ponto de vista institucional, burocrático, administrativo, legal. Existe uma dimensão mais profunda do Código Genético brasileiro, que é a raiz africana. Claro, também a raiz indígena, mas os indígenas foram exterminados. O Brasil matou 1 milhão de índios a cada 100 anos. Nossa. Nos 3 séculos depois da chegada do Cabral, com doenças e coisas assim. E aí, em compensação, o Brasil importou 5 milhões de cativos africanos, ou seja, essa foi o motor da construção do Brasil até o século XIX. Todos os ciclos econômicos do Brasil, o pau-brasil, o açúcar, o ouro, o diamante, o tabaco, as charqueadas no Rio Grande do Sul, o algodão, depois o café, foram movidos à mão de obra cativa. Então, para entender o Brasil, é importante olhar a construção dessa África brasileira, que hoje é onipresente no Brasil, né? Mesmo se você for em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a cultura africana se manifesta lá de alguma forma, tem um reflexo, uma repercussão da cultura, da presença da África brasileira. Então, para entender o Brasil, tem que estudar a África e tem que estudar a escravidão. Você diria então que a escravidão seria um dos temas mais importantes da história do Brasil? Eu acho que é o tema mais importante da história do Brasil. Até explico isso na última capa, né, na quarta capa. Ou seja, tudo que nós já fomos, o que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro tem a ver com essa raiz africana, mas também com a forma como nós nos relacionamos com essas raízes, né? Porque não é só uma questão histórica. Eu diria que a escravidão ela está presente na história do Brasil hoje. Seja nas estatísticas, que mostram um degrau absurdo de oportunidades entre brancos ou descendentes de europeus e descendentes de africanos, em todos os índices estatísticos, todos, de renda, de moradia, de educação, é a maior população carcerária brasileira, é o que tem menos professores, menos ministros, não tem nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum senador, não tem nada. Mas também na forma de preconceito. Se você entrar nas redes sociais agora, você vai observar manifestações de racismo, às vezes escondidas atrás de um troll, de um avatar, de um bot, como eu nunca julguei que eu fosse ver na minha vida. Manifestações explícitas de preconceito racial.
E eu acho que isso está enfronhado, né? A gente disfarçou isso no passado e na forma de alguns mitos, como se a escravidão brasileira fosse mais benévola, patriarcal, nós fôssemos mais miscigenados. O Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, essa celebração da mestiçagem brasileira, que de fato é uma grande virtude nacional. Mas como se isso tivesse resolvido o problema da escravidão, e não resolveu. A escravidão está hoje na agenda política. Ela elege presidente da República, elege governador, elege deputado, elege senador, e de uma forma muito polarizada, né? Então acho que é importante jogar luz nesse assunto para dar uma qualificada nessa reflexão. Afinal, do que é que nós estamos tratando? É o que eu procuro fazer. Isso é legal. E é interessante porque o New York Times está lançando um especial de 400 anos da escravidão, e eles fazem ali uma relação interessante dessa política reacionária que hoje domina os Estados Unidos, mas boa parte de outros países também, aqui inclusive, com a escravidão. Tem essa cartilha, digamos, utilizada hoje, tem muito a ver com a utilizada pelos senhores de engenho, enfim, os donos de escravos dos séculos passados. Eu estou acompanhando essa série do New York Times, é impressionante como eles, por exemplo, mostram esse capitalismo cru dos Estados Unidos, né? Que assim, tudo é medido pelo sucesso. Se você por acaso é um loser, um perdedor, você está lascado. Está fora. E tem a ver com a escravidão, a forma como os cativos eram tratados, né? De uma crueza, de uma desumanidade absurda, e que hoje se reflete num país que valoriza muito isso, a livre iniciativa e tal, mas aí você fala para quem, né? Quem é beneficiário disso? Né? Eu acho uma coisa muito legal no seu livro, que muita gente pensa que escravidão era os escravos vindo da África, aqui no Brasil, foi só o único período de escravidão. Você mostra que não, desde que um homem subjugou o outro, antes de Cristo, já começou escravidão. Aí passamos por gregos, por romanos, enfim, todo esse momento. Mas essa escravidão, esses escravos vindos da África, foi a mais violenta? Podemos dizer assim? Não? Sim, onde houve ser humano, onde houve história humana até hoje, houve escravidão. Elas começam lá no livro do Gênesis, em que José é vendido pelos irmãos, o filho de Jacó, né? É vendido como escravo para o Egito. Então, a escravidão é um fenômeno que está enfronhado no jeito do ser humano funcionar. E nem sempre a escravidão foi sinônimo de cor da pele. Ao contrário, até o final do século XVII, a maioria dos escravos no mundo eram brancos. A própria palavra escravidão, slave em inglês ou eslavos em latim, vem de eslavo, povo branco de olhos azuis do leste da Europa, que era escravizado aos milhões e vendido, desde a época dos romanos, e vendido como escravo na bacia do Mediterrâneo. Mas a escravidão africana, ela é diferente por dois aspectos. Primeiro, a primeira vez que tem essa associação entre escravidão, cativeiro e racismo, a cor da pele. Inclusive com justificativas religiosas, como se os africanos fossem herdeiros de um dos filhos de Noé, o Cã, que riu quando o pai estava nu depois de se embebedar e foi amaldiçoado, e os seus descendentes, Canaã, que era o filho de Cã, foi condenado a ser escravos dos seus irmãos. Então, o mito bíblico é que os descendentes de Cã e Canaã teriam ido para a África, ficado negros, e desde então eram naturalmente candidatos a ser escravos. Então, uma ideologia racista com fundamento religioso, bíblico, lá no fundão, né? Livro do Gênesis, também. Mas também uma escravidão em escala industrial. Em outros lugares, os escravos eram usados como trabalho doméstico, construção de obras públicas, tinha escravos guerreiros, generais, escrivães, ministros, os eunucos, né? Que eram muito procurados para altos cargos da administração pública, porque não se reproduziam e, portanto, não mexiam na ordem estabelecida, na hora de dividir os bens, a riqueza. Havia várias formas de escravidão, os haréns dos sultões, dos chefes muçulmanos, uma escravidão na África que tinha a ver com linhagem familiar. Quanto maior o número de agregados, mais prestígio tinha essa família e o chefe dessa família. Agora, na América, a escravidão é quase que uma linha industrial, uma linha pré-industrial. Então, assim, são milhões de cativos que vêm para cá.
existe um fazendeiro no século XIX, que ele tem uma frase que eu vou usar como epígrafe de um dos próximos livros, que é: a América tritura os negros. O que é uma imagem interessante, porque a escravidão ela começa basicamente no Brasil com a indústria da cana. Né? E você moía a cana para tirar o açúcar e jogava fora do bagaço. E eu diria que o Brasil fez isso com os africanos também, mas a gente moeu esse povo e tentou se livrar depois, abandonando a própria sorte depois da escravidão, depois da abolição, né? Eu ia te perguntar isso, é um assunto que eu sei que vai estar no terceiro volume, né? Que é já dos abolicionistas em diante. Mas em 1888 chega a Lei Áurea, assinada a Lei Áurea, mas o Brasil não soube, talvez nem podemos dizer que nem sabe ainda muito bem como lidar com isso, né? Na época foi mais gritante, mas ainda é um assunto que... Esse é um assunto muito delicado porque existem diferentes maneiras de observar a abolição, né? Eu diria que existe um olhar branco que celebra a abolição como uma vitória da elite branca brasileira sobre a barbárie, que era a exploração do negro no século XIX, o século das grandes revoluções humanitárias, depois do século das luzes e tal. E havia uma mancha que conspurcava a imagem do Brasil no mundo, que era o fato de ser o último país da América a importar escravos até 1850 e o último a abolir a escravidão. Então, para melhorar a nossa imagem no mundo civilizado, o Brasil promove a abolição em 1888. Mas é importante observar que havia também vários projetos discutidos abertamente na imprensa, no parlamento, de branqueamento do Brasil. Como se o sangue negro conspurcasse a maneira como a sociedade brasileira tinha se constituído ou poderia se constituir no futuro. Então, é um projeto, eu sou herdeiro desse projeto, os meus bisavós italianos vieram para o Brasil no final do século XIX, brancos, católicos, para substituir a mão de obra escrava na colheita do café em Araraquara, Mococa e Descalvado, interior de São Paulo. E é isso o projeto de branqueamento do Brasil. Aliás, é muito interessante porque entre os muitos projetos havia um, bastante discutido, de devolver os escravos para a África. Criar uma colônia brasileira na África, como os Estados Unidos fizeram com a Libéria e a Inglaterra com Serra Leoa, para devolver parte desses escravos. Então agora não serve mais para nada, vamos devolvê-los à África, o que é uma ilusão, evidentemente, né? Mas eu acho que isso continua no nosso inconsciente, na nossa dimensão mais profunda, psíquica, a ideia de que o Brasil ideal deveria ser branco. E que a negritude é um estorvo. Isso é complicado. Uma das descobertas que eu fiz aqui no livro é essa porta do não retorno, esse memorial da Unesco. Eu não sabia da existência dela. É um memorial que a Unesco coloca, né, em vários pontos e portos, especialmente na África, e justamente diz muito isso, né, do não retorno, quer dizer, de onde saíram os escravos e grande maioria não retornou. É meio triste ter um monumento desse também, embora importante para lembrar, mas ao mesmo tempo... Durante a pesquisa, como eu sou um jornalista, um repórter, eu leio a bibliografia, depois eu boto o pé na estrada para fazer reportagem. Né? E eu fiz 5 viagens à África, 8 países africanos, e visitei várias portas do não retorno, que eram os portos de embarque. Então, por exemplo, no Benin tem uma rota chamada Rota dos Escravos, que é uma trilha de 3 quilômetros, que era o último trecho do continente africano que os cativos percorriam antes de embarcar nos navios negreiros. E ao final, junto à praia, uma praia bastante desolada, de areias grossas e batida pelo vento, pelas ondas, tem uma porta do não retorno. Ou seja, a partir dali não tinha volta. Agora, é interessante também que eu observei na África que para alguns, uma minoria dos escravos brasileiros, houve um retorno. Então, depois da revolta do Malês, na Bahia, revolta muçulmana, 1835, muitos cativos muçulmanos foram deportados de volta. Foram para a Nigéria, foram para o Benin. Outros foram embora por vontade própria, inclusive depois da Lei Áurea, embarcaram de volta para a África. E hoje existe uma grande comunidade de descendentes de escravos brasileiros no Golfo do Benin, também em Angola.
A mais importante, que aliás está na abertura, na introdução, é dos herdeiros do Francisco Félix de Souza, o Xaxá, que foi o principal traficante de escravos na costa da África, aliado, sócio do rei do Daomé, o rei Gueso, mandou mais de 1 milhão de escravos para a Bahia. E hoje existe assim, são milhares de descendentes do Souza que habitam a Costa do Marfim, Togo, Gana, Benin, Nigéria, até Camarões. Olha só. E estão lá e comem feijoada, festejam o carnaval, tem uma coisa, cultuam o Senhor do Bonfim. Em Porto Novo e no Benin eu visitei uma mesquita muçulmana com traço arquitetônico de igreja católica brasileira, porque eram escravos que construíam igrejas para os jesuítas na Bahia, foram expulsos depois da revolta do Malês e construíram uma mesquita em Porto Novo que tem torre, só não tem cruz, mas tem torre, tem tudo direitinho, tem o átrio central, tem as alas, como se fosse igreja católica brasileira, só que é muçulmana. Tem uma arquitetura brasileira na costa da África, construída por descendentes, pelos que retornaram, né? Tá. Você falou um pouco do trajeto que você fez, foram 6 anos de pesquisa? Foram 6 anos de pesquisa, então eu comecei pela bibliografia, li quase 200 livros, existe uma boa bibliografia tanto no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos sobre esse assunto, em inglês. E depois eu visitei 12 países. Primeiro eu refiz, por mera curiosidade, por mero capricho, um roteiro que o Gilberto Freire, o jovem Gilberto Freire, fez pelo sul dos Estados Unidos com o professor dele antes de escrever Casagrande Senzala. Olha só. O Gilberto Freire escreveu o livro Casagrande Senzala por volta de 30 anos, 1933. E fui lá, visitei os plantations, as fazendas, visitei museu, visitei bibliotecas, fui à Biblioteca do Congresso em Washington, eu me abasteci de informações. E depois fui para Portugal, fui para a Inglaterra, fui para a África, visitei o Brasil, visitei quilombos na Paraíba, fui à Serra da Barriga, onde morreu o Zumbi dos Palmares, em 1695, e fui registrando isso com fotos e vídeo. E agora eu estou mostrando os bastidores nas redes sociais, que é o bastidor da pesquisa. É muito bom, muito bom. Você falou no Zumbi, eu já ia te perguntar, porque esse primeiro volume vai do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. Porque você falasse um pouco isso, essa importância do zumbi nessa resistência, nessa tentativa de resistência, ou pelo menos uma chance dos escravos terem como se impor. Esse é o tema do penúltimo capítulo desse livro, né? O último é a introdução para o segundo, que é a descoberta de ouro em Minas Gerais, mas eu termino com o zumbi. Aliás, são 2 capítulos, Palmares e depois Zumbi. Em que eu digo que o zumbi, morto biológica e fisicamente em 1695, degolado e com a cabeça exposta lá no Pátio do Carmo, no Recife, para servir de exemplo aos outros escravos, ele continua muito vivo e envolvido numa guerra. Tem uma guerra pelo calendário cívico brasileiro hoje, capitaneada pelo zumbi. Então são 2 datas e 2 personagens que se confrontam. O 13 de maio, da Princesa Isabel, data da Lei Áurea, e o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia da morte do Zumbi dos Palmares. E são 2 maneiras de olhar a história da escravidão no Brasil. Eu diria que um é um olhar branco, de uma vitória branca contra a barbárie, que é a Lei Áurea, e a outra é da luta negra, né? Contra o escravismo, a luta dos negros hoje. Mas esses mitos e esses acontecimentos do passado, eles têm às vezes uma dimensão imaginária que nem sempre é real. Então, o zumbi é um personagem, o personagem real se sabe muito pouco a respeito dele. Aliás, há dúvida se realmente existiu só um zumbi ou vários zumbis em Palmares. Seria uma nomenclatura de um chefe guerreiro, um comandante de armas, que se chamaria Zumbi. E o último que morreu em 1695 seria um dos zumbis. Não existe história do zumbi escrita do ponto de vista de Palmares, nenhum relato, é sempre pelo relato das expedições que foram mandadas contra Palmares. Então é uma coisa secundária. Mas aos poucos foi se construindo um zumbi imaginário.
Um zumbi que hoje é representante das lutas populares, dos camponeses, dos operários, um zumbi marxista, um zumbi das ligas camponesas, um zumbi contra a luta da opressão, não só do povo negro, mas de todos os excluídos, de todos os oprimidos, um líder revolucionário. Então o que eu mostro é que existe um herói brasileiro ainda em construção. Até onde vai parar não se sabe, mas eu acho que assim, livros como esse podem ajudar na construção do zumbi. O futuro, né? É verdade. Para terminar, fala um pouquinho mais de como vão ser os próximos 2 volumes. Essa trilogia ela tem um corte mais ou menos cronológico, né? O primeiro é um período de 250 anos, entre esse primeiro leilão de escravos em Portugal, no dia 8 de agosto de 1444, na frente do príncipe Dom Henrique, o Navegador. Que comprou uns escravos ali. Isso, né? Que aliás eu mostro que provavelmente não navegou muito, se é que navegou, mas era um grande traficante de escravos. É o patrono do tráfico de escravos. E vai até a morte do zumbi. O segundo é o século XVIII, que é o auge. Assim. O Brasil, no final do século XVII, tinha 300 mil habitantes. Quando a corte de Dom João chegou, em 1808, tinha 3 milhões. 2 milhões de escravos africanos que entraram para trabalhar nas minas de ouro e diamante, nessa expansão da fronteira brasileira durante o século XVIII. E o terceiro e último livro é o movimento abolicionista, a Lei Áurea, mas também um legado da escravidão. Como é que esse assunto continua vivo, quente, uma ferida aberta, né? Exposta entre nós. Entre nós, né? Você sente que hoje em dia há uma má compreensão desse tema aqui no Brasil? Até no estudo mesmo oferecido aos alunos, há meias verdades. Como é que você vê hoje o ensinamento desse tema tão terrível? Eu acho que a escravidão ela é parte hoje de um processo que eu vejo de forma muito positiva, que é o Brasil discutindo muito a sua própria identidade num ambiente de democracia, coisa que antes nós não estávamos autorizados a fazer. Então a identidade brasileira está sendo discutida em todos os aspectos. Nós somos mesmo um povo pacífico e cordial? Se somos, como nós acreditamos no passado, por que 19 das 50 das cidades mais violentas do mundo estão no Brasil? Nós somos um povo mesmo honesto e trabalhador, mas então, e como é que se explica a corrupção? Nós somos um povo empreendedor ou nós somos estatistas? Todo mundo quer virar funcionário público e o mais rapidamente possível ter uma estabilidade no emprego. E vai por aí. E aí tem também o mito da democracia racial. A herança dessa escravidão supostamente benévola e patriarcal. E agora a gente está sendo confrontado com isso, né? Então hoje tem uma discussão muito forte, inclusive, por exemplo, de um lado, gente dizendo que os escravos, no fundo, eram culpados pela própria escravidão, porque africano escravizava africanos, portugueses não entravam na África, eram os próprios chefes africanos que vendiam para os europeus, coisa que de fato acontecia, tanto quanto os brancos escravizavam brancos, todo mundo escravizou todo mundo no passado. Mas também uma história muito militante, como se a abolição fosse uma conquista dos quilombos, dos fugitivos, dos rebeldes. E o que eu tenho observado nos meus estudos, e vou mostrar muito no segundo volume, é que poucos escravos se rebelaram, fugiram e fizeram quilombos no Brasil. A maioria resistiu de outra forma, que foi se incorporando à sociedade brasileira, constituindo famílias, participando das irmandades religiosas, encontrando as brechas que o regime escravista oferecia para reconstruir a sua identidade na América. Então isso é muito interessante, assim, buscar a alforria, a própria liberdade, que essa foi a principal forma de resistência, ou seja, não é bem uma história de confrontação, uma história de guerreira. Houve resistência, mas de uma forma muito mais complexa e silenciosa do que se imagina hoje. Nós já temos assunto para a próxima conversa. Ano que vem sai o segundo volume. Ano que vem, Então pronto. Já está convidado desde já. Eu tenho que agora começar a escrever o segundo, né? Depois o terceiro. E depois o terceiro, que é para 2021. Para 2021, Pronto, aí, agora vai ficar um período menor entre um e outro, né? Isso, Muito obrigado.
Conversei aqui com o Laurentino Obrigado. Gomes, um prazer sempre grande, lançando aqui o primeiro volume de Escravidão pela Editora Globo. Já nessa semana vai estar disponível. Leiam, que é, como sempre, uma leitura absorvente e muito, muito educativa. Obrigado, gente. Até uma próxima. Laurentino, de novo, obrigado. Obrigado, Bira. Prazer sempre. Valeu.